sobrenatural. Capítulo 91. Parando uma tempestade de neve. Outono de 1963. Quando as férias de verão terminaram, Rebeca, Sara e José Brana voltaram às suas respectivas escolas em setembro de 1963. Numa tarde, Meda teria que comprar roupas e material escolar para seus filhos. Bill a levou de carro à loja de departamentos J.C. Penney, no centro de Tucson. Enquanto Meda dava uma olhada nos corredores de roupas femininas no primeiro andar, Bill subiu a escada rolante até o segundo andar para olhar uma camisa. Depois de achar o que ele queria, sentou-se numa cadeira perto da escada rolante e esperou por sua esposa. A loja estava lotada de clientes. Um fluxo constante de pessoas subia e descia as duas escadas rolantes, como partículas vermelhas e brancas fluindo através dos vasos sanguíneos. Esses consumidores eram o sangue vital da loja. Muitas daquelas mulheres usavam cabelo curto e alto, no estilo bufante, e se tornou popular por Jacqueline Kennedy, a esposa do presidente dos Estados Unidos. 3 adolescentes subiram pela escada rolante. Eles usavam o cabelo comprido e desgrelhado, com franja pendurada à altura das sobrancelhas, no estilo do grupo britânico de músicos de rock and roll, chamado Beatles. O cabelo de um dos rapazes era tão comprido que cobria os ombros. Quando esses 3 rapazes desceram da escada rolante, eles se reuniram em torno de uma prateleira de camisas, olhando as etiquetas de preços. Uma mulher com cabelo curto desceu a escada rolante atrás deles. Ela sentou-se na cadeira perto de Bill, colocando suas sacolas de compras no chão, acenando com a cabeça em direção aos rapazes com cabelo comprido. Ela perguntou: "O que você acha disso?" Pessoalmente, Bill pensou que os rapazes pareciam maricas, mas a esta mulher ele disse: "Se você quiser criticá-los, você devia ter vergonha de si mesma. Eles têm tanto direito de deixar o cabelo crescer o quanto você tem de cortar o seu. De acordo com a Bíblia, nenhum de vocês deveriam fazer isto." Surpresa com esta resposta, a mulher pegou suas sacolas e saiu. Os rapazes de cabelos compridos saíram também. Billy observou mais pessoas subirem a escada rolante e outras que por ela desciam. Poucas mulheres estavam usando vestidos. A maioria delas usavam calças ou shorts. Algumas adolescentes estavam com pouca roupa, mostrando a roupa de baixo. Quase todas as mulheres tinham cabelos curtos. Bill sentiu uma grande tristeza vir sobre ele, a ponto de adoecê-lo. Quão distante é o que parecia, o mundo tinha se afastado da piedade, santidade e decência. Ele notou que, na grande maioria, os rostos daqueles compradores não tinham expressão. Gradualmente ele percebia o burburinho geral que eles estavam fazendo, batendo os pés, o barulho das sacolas de compras, murmurando um ao outro, fazendo um som geral como como a vibração de um motor de avião à distância, ou talvez o ronco oscilante de um motor de carro que gira, mas não dá partida, multiplicado por muitos motores de carros tentando pegar, mas não funcionam. Não, isso soava como algo que ele tinha ouvido há muito tempo atrás, mas não conseguia distinguir.
A próxima mulher que subia a escada rolante parecia estranhamente familiar. Ela era uma mulher branca falando espanhol com uma mulher hispânica ao lado dela. Sob seus óculos de aro de chifre, a pele acima dos olhos estava pintada de verde lagarto. A cor daquela sombra nos olhos dela desencadeou algo na memória de Bill. Agora ele sabia onde ele a tinha visto antes. De repente, ele estava no inferno outra vez. O inferno onde ele esteve quando tinha 14 anos, quando ele quase morreu com aquele tiro em suas pernas. Lá estava aquele mesmo horrível Ao fundo, ali estavam as mesmas pessoas sem vida, com cara de defunto. E aqui estava a mesma mulher com a cor azul esverdeada horrível acima dos olhos, como uma ferida gangrenada de alguma doença. Ele tinha visto aquilo tudo há 40 anos, quando ele visitou a região dos perdidos. Ele jamais pôde esquecer aquele lugar repugnante, pelo menos enquanto ele estava na terra. Sentindo-se fraco e com náusea, ele desceu a escada rolante e achou sua esposa. Logo que Meda ouviu, ela perguntou: Bill, o que aconteceu com você? Você está doente? Não exatamente, mas se você não se importa, eu quero ir para casa agora. Eu me sinto como um homem morto. Quando ela lhe deu um olhar interrogativo, ele acrescentou: alguma coisa aconteceu ali em cima, mas não posso te contar agora. Vou esperar até que eu possa contar para a igreja em Jeffersonville. William Branham não agendou nenhuma reunião para outubro de 1963, reservando algum tempo para 2 viagens de caça maior. Em setembro, Bill e Billy Paul, juntos com Fred Sotman, viajaram para o norte da Colômbia Britânica, desta vez para caçar carneiros selvagens. Eles acamparam ao lado do rio Told, perto da milha 442, na rodovia de Alaska. No início daquele ano, Bud Sotwick havia contratado um jovem para ajudá-lo nessas expedições de caça. Um nativo americano chamado Oscar, que era um membro de uma tribo da montanha indígena chamada Beaver. No dia em que Bill chegou à cabana de Bud, Oscar apareceu e perguntou se o curador da fé poderia ir com ele e orar por sua mãe. Ela teve um infarto e estava morrendo. Bill e Bud seguiram Oscar até sua vila. Oscar os guiou a uma cabana onde sua mãe estava deitada, pálida e fraca. O marido dela e muitos de seus filhos estavam lá. Ela tinha 22 filhos. Como a mulher moribunda não falava a língua inglesa, sua filha Loise traduziu para ela. Bill conversou com ela até fazer contato com seu espírito. Então, o Espírito Santo revelou coisas pessoais sobre a vida dela que surpreendeu a todos no quarto. Bill pediu a Deus para curá-la em nome de Jesus. A face daquela mãe suavizou e ela dormiu, respirando profundamente. Alguns minutos depois, ela acordou se sentindo uma nova mulher. Bill orou a oração do Pai Nosso e em seguida saiu com o Bud. Na manhã seguinte, Oscar chegou cedo à cabana de Bud para ajudar a carregar as bagagens nos cavalos. No meio da manhã, os caçadores estavam cavalgando em direção ao norte. Como a aldeia de Oscar não ficava longe do caminho deles, Bill quis dar uma parada ali e ver como estava a mãe de Oscar. Ele a encontrou com a filha em pé ao lado de fora da cabana, selando 2 cavalos. Há poucos dias Oscar tinha matado um alce e agora as 2 mulheres iam cortá-lo em tiras para secar. Bill disse à irmã de Oscar: Loise,
na noite passada, quando oramos a oração do Pai Nosso, você pensou que fosse uma oração católica, mas ela não é só para os católicos. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Ela pertence a todo cristão, mas hoje eu não quero recitar uma oração. Eu quero orar com você e agradecer a Deus pela cura de sua mãe. Nós não somos mais católicos, Lois disse. Nós cremos como o Senhor crê. Nós queremos que o Senhor nos batize em nome de Jesus Cristo. Nós queremos o Espírito Santo. Depois dos batismos, o grupo de caçadores montou novamente em seus cavalos e cavalgaram ao deserto. O destino deles era certo vale montanhoso a 64 quilômetros da estrada mais próxima. Naquela noite no acampamento, enquanto os caçadores jantavam ao redor do fogo, Oscar lhes contou sobre alguns pôneis que ele tinha perdido há alguns meses. Foi culpa dele por pura falta de cuidado. Bold Sotwick o repreendeu dizendo: Oscar, você sabia que não deveria deixar os cavalos daquele jeito. Você os perdeu com certeza. A essa altura, os ursos o terão comido. Esses animais domésticos não podem escapar de um urso pardo. Oscar abaixou a cabeça ao ouvir essa repreensão. Pelos dias seguintes, ele ficou perto de Bill por onde quer que Bill fosse. Numa noite, Oscar disse: Posso te perguntar algo? Bill disse: Claro, Oscar. O que é? Irmão Branham, o senhor pediria a Deus para me ajudar a achar meus pôneis? Bill não estava certo se isto seria possível. Bud disse que os ursos já os teria comido a essa altura. Irmão Branham, se o senhor pedir a Deus para fazer isto, eu creio que Deus vai me dar de volta meus pôneis. Você realmente crê nisto, Oscar? Eu creio. Deus curou minha mãe, Deus te disse onde estavam os caribus e te mostrou aquele urso pardo, onde ninguém mais podia vê-lo. Deus sabe onde meus pôneis estão. Ele pode protegê-los e ele pode te mostrar onde eles estão. Mais tarde naquela noite, enquanto eles estavam sentados em volta de uma fogueira, o Espírito Santo veio sobre Bill e ele viu a noite virar de repente em um dia brilhante e ensolarado. Ele estava olhando para um cânion espremido entre altos picos de montanhas. Lá ele viu um grupo de cavalos amontoados. A neve estava tão profunda no cânion que os cavalos não podiam se mover muito. Eles pareciam magros, mas estavam saudáveis. Bill viu alguém se aproximar usando sapatos para a neve. A fivela larga dos sapatos fazendo aquele barulho de quando se caminha, enquanto uma figura caminhava pela neve profunda. Assim que Bill reconheceu o homem com sapato de neve, ele se viu de volta no acampamento, fitando as chamas de um fogo crepitante. Ao olhar para a noite estrelada, ele disse: Oscar, você vai encontrar seus pôneis, isto é, assim diz o Senhor. Onde, irmão Branham? Eu não sei, o Senhor não me disse onde, mas você vai encontrá-los. Eles estão em pé na neve. Durante o mês de outono de 1963, Bill foi a uma caçada de cervos no seu lugar costumeiro, nas montanhas rochosas do Colorado. Um número de homens tinha se juntado a ele na caçada deste ano. Wilkie Evans e seu filho Ronnie, Banks Wood e seu filho, David Earl e John Martins, Jack Palmer, Vernon Mann, Carl Werler e Bill Paul Branham. Eles pararam para comprar gás e mantimentos na pequena cidade de Krelling, cerca de 130 quilômetros a noroeste de Denver. Então eles seguiram numa estrada de terra rumo ao norte, paralela a Trosbrezone Creek.
Finalmente eles chegaram ao acampamento na área desértica do Pico Coral, bem na divisa continental. Não muito longe a oeste deles estava a montanha Orelhas de Coelho, na rodovia 40, assim chamada porque tinha uma formação rochosa com o cume em forma de orelha de coelho. A temporada de caça aos cervos abriria no dia seguinte, ao amanhecer. Depois dos 11 homens montarem o acampamento e fazerem uma fogueira, todos pegaram seus rifles e conversaram sobre a caçada. Todos, exceto Vernon Mann. Ele trouxe uma vara de pescar em vez de um rifle. Bill falou para Vernon onde ele poderia pegar umas trutas atrás de uma barragem de castor não muito distante. Antes do pôr do sol, Vernon voltou ao acampamento com 8 trutas. Naquela noite a temperatura caiu para abaixo de 0, e na parte da manhã os acampantes tiveram que quebrar o gelo sobre o riacho para conseguir um balde de água. Durante o café, eles planejaram o dia de caça, ou seja, quem iria com quem e em que direção. Bill gostava de emparelhar um caçador experiente com menos experiente, se possível. Jack Palmer disse: Irmão Bill, se o senhor matar seu veado primeiro, prossiga e mate um para mim. Vou colocar em etiqueta e estará bom para mim. Eu não tenho que atirar para ser feliz. Estou mais interessado na carne do que no esporte. Educadamente, mas com firmeza, Bill recusou o pedido. Anos atrás, ele costumava matar animais para outras pessoas em seus grupos de caça. Durante uma viagem de caça no final dos anos 50, ele matou 19 alces para os homens de negócios cristãos, enquanto eles se sentaram em volta de uma fogueira contando histórias. Depois de uma viagem, uma profunda convicção veio ao seu coração e ele prometeu ao Senhor que nunca mais faria isso de novo, a menos que houvesse uma emergência e alguém precisasse desesperadamente de carne. Na terça-feira, Bill e Billy Paul avistaram o Big Jim, um velho servo fanfarrão e astuto que havia se despistado dele por anos. Big Jim fez uma pausa entre 2 pinheiros, tempo suficiente para Bill posicionar a mira da luneta no coração do animal. Com o estalo do rifle, o fanfarrão saltou e desapareceu no mato. Bill estava certo de que o tinha matado, mas quando ele e Billy Paul chegaram naquele ponto, o animal havia sumido. Eles o rastrearam por mais de 1 hora até encontrá-lo morto. A bala atingiu muito alto para matá-lo sem que sofresse. Bill não gostou disso. Apesar de ter testado a mira de sua arma em Tucson poucos dias antes, a mudança de temperatura e umidade tinha aparentemente jogado a mira longe do alvo. Enquanto desossava a carne, eles tiraram a cabeça com cuidado. Bill planejou montá-la e empalhá-la. Com cada chifre tendo 6 pontas, a cabeça de Big Jim daria um magnífico troféu. Amanheceu quarta-feira, dia 23 de outubro, o dia em que Bill e Meda completavam 22 anos de casados. Enquanto Meda estava em casa aprontando os filhos para a escola, Bill estava esquentando as mãos num copo de café e observando sua respiração se condensar no ar frio da montanha. Os caçadores deixaram o acampamento cedo, cada grupo indo em direção diferente. Tendo já matado seu servo, Billy agora estava atuando como um guia para ajudar os outros caçadores a encontrarem suas caças. Naquela manhã, ninguém viu nenhum veado. Bill voltou ao acampamento por volta do meio-dia. Os outros caçadores já tinham voltado. Todos estavam falando sobre o clima. Enquanto eles estavam caçando, um guarda florestal veio ao acampamento deles e alertou a Vernon Mann sobre uma tempestade que se aproximava.
Ligando o rádio de uma picape, eles ouviram quando uma emissora descreveu uma imensa frente fria descendo do Canadá, trazendo com ela muito vento e neve. O jornalista disse que os meteorologistas previam que esta tempestade chegaria ao Colorado em algum momento do dia seguinte. Durante toda a manhã, os caçadores estavam evacuando das regiões mais altas. Dezenas de picapes e jipes já tinham passado pelo acampamento de Bill, descendo a montanha. Bill explicou ao seu grupo por que todos os demais estavam saindo. Naquele terreno montanhoso, uma tempestade de neve pode matar alguém que não esteja preparado. Pode cair neve durante a noite o suficiente para cobrir por completo uma barraca. Dependendo da gravidade da tempestade, era possível eles ficarem presos no acampamento por muitos dias. Bill estava agendado para pregar em Tucson em 6 dias, mas se algum de seus amigos quisesse ficar e caçar, ele ficaria junto. Earl e John Martin, Jack Palmer, Carl Werner decidiram voltar. Wake Evans, Bankwood e o reverendo Mann preferiram ficar e tentar matar um veado antes da tempestade começar. Billy Paul Brannan, David Wood e Ronnie Evans ficaram com a decisão de seus pais. Bill e Vernon dirigiram 48 quilômetros de volta a Krelling para comprar mais mantimentos, para o caso de a tempestade de neve os prender por algum tempo nas montanhas. Bill telefonou para Meda, desejando-lhe um feliz aniversário. Ele também quis saber como ela estava se sentindo. O cisto em seu ovário esquerdo continuava a crescer, a ponto de, no último exame médico, já estar do tamanho de uma toranja, motivo de muita preocupação. Meda não estava em casa, então ele ligou para a senhora Evans e pediu a ela que ligasse para sua esposa e dissesse que ele estava pensando nela no aniversário de casamento deles. Enquanto estava na loja, ele comprou o jornal da tarde. A manchete da primeira página previa a aproximação de uma nevasca. Logo cedo, na manhã de quinta-feira, Bill colocou uma chaleira de café para ferver e deu uma olhada nas nuvens negras pairando ao norte no horizonte. Depois do café, os homens colocaram os rifles nos ombros e planejaram suas rotas. Bill disse: "Eu vou subir até a cela e empurrar qualquer veado que encontrar para baixo do cânion em direção a vocês. Prestem bastante atenção onde vocês estão e como voltar ao acampamento. Assim que vocês virem um floco de neve cair, voltem, porque em 15 minutos poderá estar nevando tão forte que vocês não serão capazes de ver mais do que 6 metros à sua frente." Apesar do ar frio do outono, a subida ao cume fez Bill transpirar. A cerca de 6 quilômetros do acampamento, ele alcançou o lugar chamado A Cela, uma depressão côncava no cume da montanha onde ele poderia facilmente atravessar para o próximo vale. Enquanto ele dava uma olhada no escarpado pico coral que o cercava, um floco de neve raspou na face dele. Logo eles estavam por todo lugar. Grandes flocos macios de neve girando em torno dele. Empurrados por um vento forte que vinha do norte, ele enfiou o rifle sob o casaco para não deixar as lentes embaçarem. Ursos se movimentam durante tempestades. Então ele precisava de uma mira limpa para o caso de ter de se defender. Com um suspiro de arrependimento, ele se virou e voltou pelo caminho que ele tinha vindo. Dentro de 5 minutos, flocos de neve do tamanho de uma moeda de $1 tinham tornado o chão branco e escorregadio. Naquele momento, nuvem cinza escuro tinha enchido todo o céu e um vento uivante estava empurrando a neve em padrões diagonais. Embora Bill pudesse enxergar apenas cerca de 6 a 9 metros em sua frente,
Ele não estava preocupado em ficar perdido. O cume o levaria ao riacho e ele poderia seguir o riacho de volta ao acampamento. Ele caminhou por cerca de 800 metros, descendo do cume, quando ele pensou ter ouvido alguém dizer: "Pare, volte." Ele continuou descendo, pensando que o vento soprando por entre as árvores estava pregando uma peça em seus ouvidos. Mas agora ele estava alerta e ouvindo cuidadosamente. Acima do zumbido e assovio do vento, ele ouviu alguém dizer novamente: "Pare, vire e volte." De repente suas pernas pareceram sem vida, com o rifle debaixo do seu casaco. Ele parou e olhou no relógio. Era quase 10 horas. Tirando um belo sanduíche encharcado do bolso, ele comeu enquanto considerava o que fazer. Por que Deus lhe diria para voltar para a cela na iminência de ocorrer aquela tempestade? Parecia ridículo. No entanto, durante toda a sua vida, Deus nunca o tinha conduzido na direção errada. Este parecia ser um tempo tão bom como qualquer outro para exercer a sua fé. Ele virou-se lentamente, pegou o caminho de volta até o cume, até que uma vez mais se encontrou na base rochosa da cela. A neve rodopiava loucamente ao redor dele. Ele pensou: "O que eu estou fazendo aqui?" Claramente agora, acima do gemido do vento, ele ouviu uma voz dizer: "Eu sou o Criador do céu e da terra. Eu fiz o vento e a chuva. A natureza me obedece." Tirando o chapéu de cowboy, Billy olhou ao redor. Geralmente Deus lhe falava de uma grande luz, que Billy compreendia que era a coluna de fogo. Mas não havia nenhuma luz sobrenatural ali. A voz parecia vir do topo das árvores. Billy perguntou: "Grande Jeová, és tu?" "Fui eu que fiz os ventos e as ondas cessarem no mar da Galileia. Eu sou aquele que te disse para chamar aqueles esquilos à existência. Eu sou Deus. Fale com esta tempestade e ela te obedecerá." Como essas palavras soaram em harmonia com as Escrituras. Ele creu que realmente era o seu Criador falando com ele. "Eu não duvidarei de ti, Senhor." Então Bill disse: "Nuvens, neve, granizo e vento, eu reprovo sua vinda. Em nome de Jesus Cristo, volte para seus lugares anteriores. Eu digo que o sol deve sair imediatamente e brilhar todo dia até minha viagem de caça terminar." De repente, a força do vento passou. Agora ele soprava do sul, levantando as nuvens e empurrando-as de volta pelo caminho que vieram. E a neve parou. Um facho de luz do sol apareceu através de um buraco nas nuvens. Dentro de 5 minutos do tempo que Bill tinha dado sua ordem, o sol se mostrou por inteiro, derretendo a neve no chão e sugando a umidade de volta ao ar. A vista da montanha se embaçou com a evaporação, enquanto um trecho do céu azul se abria. Logo o outono irrompeu em toda a sua beleza dourada. Bill se sentiu entorpecido com admiração e respeito. Ele pensou: "O próprio Deus Criador está perto de mim. Tudo está em suas mãos. O que ele me dirá em seguida?" Deus disse: "Por que você não caminha comigo pela mata?" "Sim, Senhor, seria um privilégio. Caminhar contigo é um dos maiores privilégios que eu poderei ter." Naquele momento, a força do vento tinha diminuído até se tornar uma agradável brisa. Pendurando seu rifle no ombro, Bill passeou tranquilamente enquanto descia a montanha, seguindo uma trilha de caça através de troncos virgens. Quando chegou a uma clareira, ele sentiu o radiante brilho do sol através de suas roupas, esquentando sua pele. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça para proteger seus olhos.
Seus pensamentos se transpuseram da bondade do seu Senhor para seu aniversário de casamento e a bondade de sua esposa. Ele pensou a respeito das melhores características de Meda: piedade, paciência, confiabilidade e, acima de tudo isso, ela era tão trabalhadora. Ela administrava a casa e cuidava das crianças enquanto ele viajava e pregava uma após outra campanha evangelística. Muitas vezes ele chegava em casa e, como um imã, atraía dezenas de pessoas para sua casa, colocando uma carga sobre sua família. Então ele saía para caçar e pescar, mas principalmente para se afastar das multidões e descansar a mente. Passando por tudo isto, ela nunca reclamou, exceto naquela vez no último outono. Ela era uma mulher tão admirável, um verdadeiro diamante. Se ela tivesse algum defeito, talvez fosse sua timidez, ou talvez ela tivesse mania de limpeza. Na última vez que ele estava em casa, houve uma tarde que ele sentiu vontade de sentar no sofá na sala e simplesmente conversar com ela. Ela estava distraída porque estava no meio de uma lavação de roupas e não queria parar. Quando passeava descendo o cume da montanha, Bill pensou: talvez ela goste que eu viva viajando para que ela possa fazer o trabalho dela. No fundo, ele sabia que isso não era verdade. Senhor, ele disse, tu sabes que ontem foi meu aniversário de casamento. Se tu não tiveres nenhum lugar especial para eu ir, eu vou ali até aquelas árvores de álamo e vou prestar uma homenagem à minha esposa, como um memorial pelos nossos muitos anos felizes de casamento. Não muito longe da cela estava um bosque de álamos, tremulantes, que fez com que Bill se lembrasse do lugar nas montanhas de Adirondack, no estado de Nova York, onde ele e Meda tinham acampado em sua lua de mel de caçada, há 22 anos atrás. Todo outubro em que ele caçava ali no Colorado, ele visitava o local como uma forma de homenagear o aniversário de casamento. Quando ele se aproximou do bosque de álamos, ele pensou sobre o quanto Meda tinha mudado daquela garota de cabelos escuros com a qual ele havia se casado. Ela ainda estava linda, mas agora seu cabelo escuro estava riscado de fios grisalhos. Ele puxou o rifle debaixo do casaco e olhou para seu reflexo no vidro circular da luneta. Com 54 anos, sua barba de 3 dias mostrava muito cabelo grisalho. Enquanto ele observava, o cabelo grisalho escureceu até sua barba ficar tão preta como naquela manhã em que ele estava se barbeando para seu casamento. Olhando para cima, ele ficou surpreso ao ver Meda em pé na trilha em frente dele. Não a mulher que ele havia deixado em Tucson, mas a jovem de cabelo escuro que entrou com ele pelo corredor de sua igreja para trocar votos e alianças. O que está acontecendo? Ele pensou. Então ele se lembrou: oh, sim, eu estou caminhando com o mestre. Aquela Meda jovem ergueu os braços para acenar para ele. Quando ele se adiantou, a visão se desvaneceu. E com isso sua alegria o deixou e foi substituído por um profundo anseio que ele não podia explicar. Quando ele chegou aos arbustos de álamo, ele deitou-se de bruços, amortecido por um espesso tapete de folhas caídas. Fechando os olhos, ele orou: querido Deus, tu tens sido tão bom para mim. Eu não sou digno de ser teu servo, mas eu te agradeço pelo privilégio de te servir. Eu sinto muito por todos os erros que cometi. Por muitos anos, eu tenho sentido um peso misterioso que parece nunca ir embora. Eu pensei que isso acabaria depois que os 7 selos fossem abertos, mas não acabou. Eu tenho me arrependido da melhor forma que eu sei.
Eu nem mesmo estou certo do porquê desse peso. Por favor, ó Senhor, poderia tirar esse peso do meu coração? Ele podia ouvir água pingando por perto, fazendo spit, spit, spit. Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que o som vinha de suas lágrimas caindo no tapete de folhas secas. Sentando-se, ele recostou-se contra uma árvore e observou seu entorno. Árvores de álamo pertencem à família dos choupos. Estes álamos tinham casca branca em torno de pequenos troncos que se erguiam em linha reta como flechas. Durante o verão, as folhas delas ficavam verde claro, mas agora elas tinham se tornado amarelo e marrom. Talvez a metade das folhas ainda estivesse agarrada em seus galhos, vibrando como pequenas bandeiras sob a brisa suave. Um constante pof, pof, pof de folhas que fez virar a cabeça. 3 veados tinham entrado no bosque, uma fêmea e 2 filhotes bem crescidos. Como veados não distinguem cores muito bem, eles poderiam não ter notado o lenço vermelho que Billy usava amarrado em seu chapéu. Mas estes animais tão alertas não poderiam ter deixado de perceber o movimento de sua cabeça ou a sua silhueta contra o fundo de cor clara dos troncos e folhas de álamo. Mas mesmo assim, eles não pareciam assustados com a presença dele. Como poderia ser isso? No dia anterior, dezenas de tiros de rifles ecoaram por aqueles vales. Esses animais deveriam estar muito desconfiados deles. Lentamente, Bill levantou seu rifle pensando: ali está um veado para o irmão Evans, um para o irmão Woody e um para o irmão Man. 3 tiros seria o suficiente, 3 segundos, talvez 4. Então ele se deteve. Eu não posso fazer isto. Eu prometi ao Senhor que não mataria veado para outras pessoas. Então eu não farei isto. Os veados chegaram tão perto dele que, se ele tivesse inclinado um pouco e estendido o braço, ele poderia ter tocado neles. Eles caminharam até a borda do bosque e então, inexplicavelmente, eles se viraram e caminharam para perto dele outra vez. Um pensamento gritou dentro dele: mate-os! O Senhor os entregou em suas mãos. Bill rebateu este pensamento com um exemplo bíblico. Alguém disse a mesma coisa para Davi numa noite, quando o rei Saul dormiu na entrada da caverna onde Davi estava escondido. Mas Davi se recusou a fazer aquilo. Eu também não vou matar estes veados. Bem alto ele disse: mãe, sua vida está em minhas mãos, mas eu vou poupar você. Pegue seus filhos e vá. Ela levantou a cabeça, olhou para ele, levantando as orelhas e abanando o rabo. Então ela, despreocupadamente, levou seus filhotes para fora do bosque. De algum lugar acima dele, a majestosa voz falou-lhe: você se lembrou da promessa que fez para mim. Eu também me lembro da minha promessa para você. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Instantaneamente, aquele misterioso peso o deixou para nunca mais voltar. Pelos 4 dias seguintes, todos os caçadores de seu grupo mataram um cervo. O tempo permaneceu claro e quente durante a caçada. No caminho de volta à civilização, eles pararam em um posto de gasolina para abastecer. Enquanto conversava com o proprietário, Bill disse: nós tivemos um clima agradável na caçada, embora nas montanhas esteja bem seco. Ali costuma ter alguma chuva ou neve. O proprietário coçou a cabeça. Sabe, a coisa mais estranha aconteceu por aqui. Na semana passada, os meteorologistas disseram que teríamos uma tempestade de neve. Na quinta-feira começou a nevar e de repente parou. Quando eu li o jornal sexta-feira para ver o que tinha acontecido, os meteorologistas não sabiam.
Eles estavam perplexos. Isto parece estranho, disse Bill, sentindo que não deveria dizer nada mais, até que primeiro contasse à sua igreja sobre o assunto. Em meados de novembro, Bill tinha agendado uma semana de pregação em Nova York. Várias igrejas pentecostais da cidade estavam patrocinando suas campanhas evangelísticas. Enquanto viajava de Tucson para Nova York, Bill parou em Jeffersonville por volta do meio-dia, na sexta-feira, 8 de novembro de 1963. Naturalmente, Orman Neville lhe pediu para pregar no domingo. Durante o culto da manhã, Bill contou às pessoas do Tabernáculo Branham como ele se sentou lá na loja do departamento J.C. Penney e de alguma forma ele se viu novamente no inferno. O que aquilo significava, ele não sabia, mas tinha alguma ideia. Ele chamou este sermão, Almas que estão em prisão agora. E nele ele escolheu uma trajetória semelhante à que ele havia seguido quando ele pregou, Senhores, é este o sinal do fim? No qual ele examinou algumas escrituras sobre o que vai acontecer em algum dia, e especulou sobre quão perto podemos estar daquele dia. Em Mateus, capítulo 24, versos 36 e 37, Jesus disse, Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O versículo 36, ele sabia agora, era uma referência ao 7º selo. Ele fez Bill estudar o versículo 37 até o final do capítulo com uma nova apreciação. Como é exatamente o paralelo entre os dias de Noé e o fim dos tempos? Noé exortou o povo a se arrepender de seus maus caminhos, voltar-se para Deus e escapar do dilúvio, entrando na arca que ele estava construindo. Por parecer muito fantástico, a sociedade antiga não creu nele. Noé gastou 120 anos construindo a arca. Então Noé entrou na arca com sua família e Deus fechou a porta. A Bíblia disse que Noé esperou dentro da arca por 7 dias antes que começasse a chover. Durante aqueles 7 dias, todos que estavam fora da arca continuaram suas vidas como de costume, não percebendo que tinha perdido sua oportunidade de escapar da destruição. A única porta para a segurança foi fechada. A arca de Noé é um tipo de Cristo. Quem é a única segurança para a alma do homem? Depois da morte de Jesus na cruz, durante as horas em que seu corpo ficou na tumba, sua alma desceu ao inferno, onde ele pregou às almas em prisão. Por quê? Ele estava proclamando sua vitória sobre a morte e o inferno. Pedro disse que Jesus desceu ao inferno para pregar aquelas mesmas pessoas que rejeitaram a mensagem de Noé. E como foi nos dias de Noé? Bill se perguntou até onde uma pessoa poderia trazer aquele tipo para hoje. Obviamente, ali estava um paralelo entre a maldade nos dias de Noé e o pecado e corrupção na sociedade de hoje. Mas aquele paralelo poderia incluir também a porta da arca, fechando e os crentes esperando dentro da arca por um tempo, antes do julgamento de Deus começar? Apocalipse capítulo 5 mostrou Cristo, Cordeiro de Deus, tomando o livro de redenção da mão de seu Pai. O livro da redenção contém os nomes de todos os que serão salvos. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto na mente de Deus antes da fundação do mundo. E aí foi quando Deus escreveu os nomes de seus filhos no livro da redenção. No começo da jornada do homem na terra, ele perdeu seu caminho e se separou de Deus. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, pagou o preço completo pela redenção da humanidade quando ele se sacrificou numa cruz romana por volta
do ano 33. Mas muitos daqueles predestinados para serem redimidos não tinham nascido ainda. Então, depois que Jesus se levantou dos mortos, ele tomou a posição de mediador entre Deus e o homem, até que o último filho e filha predestinados de Deus nasçam, aceitem Cristo e nasçam de novo. Quando o último filho de Deus receber o Espírito Santo, Cristo não precisará mais de fazer o trabalho de mediador. Sabendo do tremendo evento que aconteceu em março passado, quando o Cordeiro de Deus abriu os 7 selos, Bill se perguntava se a porta da arca estava em processo de fechamento. O 7º selo indicou um breve espaço de tempo, uma misteriosa meia hora de silêncio da qual Deus guardou os detalhes em segredo. Jesus disse que ele era a única porta para o reino de Deus. Esta porta tem estado aberta aos gentios por aproximadamente 2000 anos. Bill disse que em algum tempo entre a abertura do 7º selo e a abertura da 7ª trombeta, a porta da misericórdia de Deus se fecharia para sempre. O mistério de Cristo como Cordeiro de Deus estará terminado. Quando ele voltar para Israel e seus pés tocarem novamente no Monte das Oliveiras, ele será conhecido como o leão da tribo de Judá. Neste sermão, Bill não estava enfatizando o medo. Ele estava martelando a pergunta crucial: você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, a sua nova natureza te guiará para a mensagem de Deus para o seu tempo. O resto da igreja dormirá neste tempo. Em algum momento, a porta da arca vai se fechar. Estas pessoas que ficarem fora estarão em um tipo de prisão que elas escolheram para si mesmas. Bill testificou: eu vi em uma visão os 2 lugares, a região dos perdidos e a região dos redimidos. Longe esteja de qualquer pessoa entrar naquela região dos perdidos. A mente humana não consegue compreender quão horrível é. Quem quer que esteja ouvindo a minha voz, se você não é salvo, arrependa-se agora mesmo e endireite sua alma diante de Deus. Junte-se ao grupo dos redimidos. Eu quero que você chegue naquele bendito lugar onde os redimidos estão vivendo em paz. Esse lugar está tão acima do nosso conceito de perfeição que nossas palavras aqui não podem descrever. Com Deus como meu juiz, eu solenemente creio que estive em ambos os lugares. Eu estou te dizendo a verdade. Naquela noite, Bill pregou: aquele que está em vós. Durante seu sermão, ele contou à sua congregação a respeito de sua viagem de caça no Colorado, onde ele falou com a tempestade e ela o obedeceu. Novamente, ele enfatizou o significado de Marcos capítulo 11, verso 23. Se você disser a este monte, mova-te, e não duvidar em seu coração, aquilo acontecerá. Bill disse: se nós pudermos perceber o que esta escritura significa, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, nós saberemos que isto é a verdade, mas nós não entendemos realmente o que é. O que está em vós, que é maior, é Cristo ungido. Deus que estava em Cristo está em você. Então, se Ele está em você, não é você mais vivendo, é Ele vivendo em você. Entendem? Isto não significa que Ele tenha que realizar milagres através de todo crente. Quando Moisés guiou os filhos de Israel, ele foi o único israelita que realizou milagres. O restante deles apenas seguiu sua mensagem. Mas Deus está em você como Ele estava em Jesus Cristo. Lembre-se, tudo que Deus é, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo é, Ele derramou em sua igreja. Voltando da cidade de Nova York, Bill passou o fim de semana de 23 e 24 de novembro em Jeffersonville. No domingo de manhã, no Tabernáculo Brana, ele pregou: o que farei com Jesus chamado Cristo?
Referindo-se à pergunta feita pelo governador romano Pôncio Pilatos, seu ponto era este: não ser demasiado rápido para condenar Pilatos, porque cada um de nós é confrontado com a mesma pergunta: o que devo fazer com Jesus Cristo? Naquela noite ele pregou 3 classes de crentes, mostrando como o mundo pode ser dividido em 3 grupos de pessoas: crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Os crentes manufaturados são aquelas pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas o fruto de suas vidas não combina com o que elas dizem. Mais tarde, naquela noite, ele decidiu chamar sua esposa. Devido à diferença do fuso horário, Indiana era 2 horas mais tarde do que Arizona. Ele achou que ela ainda estaria acordada. Bill estava preocupado com a saúde de Meda. Ao longo dos últimos 12 meses, o cisto em seu ovário esquerdo tinha crescido a partir do tamanho de uma noz ao tamanho de uma toranja. Juntos, eles tinham orado por uma cura milagrosa, mas suas orações não tinham sido respondidas ainda. Bill sabia que eles não poderiam esperar muito mais. O Dr. Scott estava apressando-se para remover o tumor cirurgicamente antes que se tornasse maligno. Bill não estava contra os médicos. Na verdade, ele sempre falou muito bem deles para suas audiências, mas ele sempre lembrava as pessoas que Deus é o único curador e que os médicos apenas auxiliam os processos naturais que Deus estabeleceu para a nossa cura. Quando Meda atendeu ao telefone, ela rapidamente compartilhou suas más notícias. Oh, Bill, essa foi a pior semana até agora. Eu mal consigo me mover. Meu lado inchou tanto que está saindo para fora 2 polegadas, mais ou menos 5 centímetros. Eu não estou suportando meu vestido tocar no lugar. Tenho estado deitada a maior parte da semana. Quando é sua próxima consulta? Amanhã de manhã. A irmã Norma vai me levar. Querida, disse Bill, você acha que poderia esperar a operação por algumas semanas? Seria bom trazer as crianças de volta para Jeffersonville para o Natal. Em seguida, logo após o Natal, você poderia remover o tumor. Vou perguntar ao Dr. Scott, se ele permite. Eu estou indo para Louisiana nesta manhã. Levarei 2 dias para chegar a Shreveport. Ela disse, ligue para mim na quarta-feira à noite, depois da reunião, para você me contar como estão todos os nossos amigos. Na manhã seguinte, Billy ajoelhou-se para orar em frente a um banquinho almofadado em sua sala. Por todos os anos em que viveu na casa pastoral em Jeffersonville, toda vez que ele saía de casa para ir a uma campanha evangelística, sua família se reunia ao redor daquela banqueta para orar antes dele partir. Nesta manhã, ele orou brevemente pela próxima campanha e em seguida ele se concentrou na aflição de Meda. Senhor Jesus, eu oro para que tu sejas misericordioso com ela. Não deixe aquele tumor se tornar maligno, Senhor. Ela não quis dizer aquilo naquela manhã. Ela nunca reclamou de mim por eu estar sempre viajando e pregando, ou por eu estar caçando e pescando. Ela sempre mantém minhas roupas limpas e prontas quando eu vou sair. Ela tem sido uma ajuda tão grande para mim e eu a amo profundamente. Se aquele cisto tiver de ser removido, permita o médico esperar até janeiro para fazer isso. Mas eu ainda te peço para realizar o milagre e curá-la sem uma operação. Ela já foi cortada várias vezes para ter nossas crianças. Eu odeio vê-la passar por outra cirurgia. Bill pensou ter ouvido alguém dizer, fique em pé. Sendo que ele era a única pessoa na casa, ele pensou que tivesse imaginado aquilo. Então ele continuou orando. Então ele ouviu novamente, fique em pé. Ele olhou para a foto de Jesus pendurada na parede, uma cópia da pintura de Erich Hoffmann. Bill gostava de orar debaixo daquela foto,
porque o ajudava a permanecer focado. Ela o ajudava a lembrar que Jesus estava realmente ouvindo cada palavra que ele dissesse. Então ele viu a coluna de fogo refletida naquela cobertura de vidro que protegia a foto. Ele ouviu a voz pela terceira vez, ordenando: fique em pé. Ele se levantou, virou-se e olhou para uma coluna de fogo que ardia no centro de sua sala. Seu peito parecia apertado e ele engasgou, tentando respirar oxigênio suficiente. Do meio daquela chama, uma voz disse: qualquer coisa que você disser desta maneira, isto será. Então a coluna de fogo pareceu se dobrar sobre si mesma até que desapareceu. O quarto estava tão calmo e silencioso que um crente manufaturado poderia duvidar que alguma coisa sobrenatural tivesse acabado de acontecer. Mas William Branham era um crente e ele não estava disposto a duvidar do Senhor Jesus. Ele disse: antes que a mão do médico toque minha esposa, a mão de Deus vai tirar aquele tumor, e ele nem mesmo será encontrado. Confiante que Meda estaria bem, Bill se dirigiu para a casa onde Billy Paul e Lois estavam hospedados, e junto eles viajaram ao sul, rumo a Shreveport, Louisiana. Na quarta-feira à noite, depois do culto, eles se juntaram ao redor de um telefone para ligar para Meda em Tucson. Bill disse ao seu filho: escute e veja se não aconteceu da mesma maneira que eu disse que seria. Quando Meda atendeu ao telefone, a voz dela soou doce e feliz. Bill, eu tenho uma coisa maravilhosa para te contar. O cisto desapareceu. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu fui para a sala de exame, meu lado doía tanto que eu quase não podia caminhar. A irmã Norma teve que me ajudar a subir à mesa de exame. Assim que o Dr. Scott entrou no quarto, eu senti uma coisa fria passar através de mim e meu lado parou de doer. Quando o Dr. Scott procurou o cisto, ele não estava lá. Ele fez todos os testes de novo, mas não pôde encontrar o cisto.